Então, vamos no assunto. A nossa sociedade angolana está a atravessar momentos de metamorfose. Esta metamorfose ela é necessária em várias áreas, em vários aspectos, para não dizer em todas. Estamos a ver uma sociedade dilacerada, estamos a ver uma sociedade que se está a polarizar cada vez mais em termos de ideologias, em termos de posicionamento de linha política, porque até hoje sabe-se que as ideologias políticas já não têm grande peso. O que conta mais hoje é aquele que apresenta um programa e apresenta uma postura séria para poder governar uma nação. E em Angola, porque ainda temos estas sequelas históricas, é o porquê estamos a sofrer estas metamorfoses, essas transformações, e essas transformações, na verdade, vamos nos ser honestos e sinceros para aquelas pessoas que são mais assentadas, aquelas que são mais tranquilas, aquelas que observam e têm tempo de raciocinar, mitigar os assuntos. Todas essas transformações estão a aperfeiçoar o nosso país. Há quem diz que o país está-se a degradar. Sim, a degradação está mesmo nesse... esta degradação é a razão do país estar em movimento. Mas não quero osanar essa degradação, porque esta degradação é um mal. E este mal é preciso apontar o dedo, é preciso condenar este mal. E aí tem a medida das forças. Porque muitos deram conta do recado que há muita coisa que não está bem e tem que ser corrigida, tem que ser transformada, tem que ser melhorada. Então existe esse grande bagar. A transformação, a primeira que na minha leitura, a primeira transformação é a transformação da consciência. Isto não quero dizer que o angolano não era consciente. Muitos já eram conscientes, mas não eram permitidos, agirem de livre consciência. Com a liberdade de consciência, eram coagidos, eram obrigados a seguirem uma linha que era obrigatória, porque estávamos num regime deste género. E temos notado que um certo grupo político ainda tende a querer impor esta linha. Mas não é possível, porque as sociedades mudam. É esta metamorfose que estamos a viver. Existe uma geração que se está a ir embora, existe uma geração que está a vir, que não viveu as experiências dessa geração que se está a ir embora. E há uma responsabilidade desta geração que está a ir embora, que deve deixar um país melhor para as novas gerações que estão a chegar. Esta é a missão. Quem está a fazer agora deve fazer e construir para que aqueles que estão a vir vivam o melhor daquilo que nós não vivemos. É lamentável aqueles que neste momento têm a responsabilidade não estão a fazer para que se deixe um legado altamente positivo para a maioria. Portanto, há um grupo que quer pura e simplesmente priorizar e dar esta primazia a alguns. E não é assim. Para um responsável público da nação, para quem está a governar uma nação, primeiro tem que ser um agregador. Tem que criar a unidade nacional. E tu não podes vir com um discurso de unidade nacional e depois ser, em certa medida dizer que não. Unidade nacional sim, mas tu não podes, só podem deste grupo, este grupo não pode. É de facto muito demagogo isto é de facto uma desonestidade, isto é de facto imprudência, isto é de facto
ineficácia, ineficiência, isto é de veras muito complicado. Vamos deixar de filosofar e vamos falar um pouco da vida real. Há muitas pessoas que estão a viver em pobreza extrema na nossa sociedade. Um tempo éramos obrigados a não aceitar, por exemplo, o evangelho cristão, porque existia a ideologia marxista, existia a ideologia do comunismo, do socialismo científico e por aí fora, do qual estas ideologias diziam que Deus não existe e proibiam as pessoas mesmo irem para a igreja. Então, muitos dos estudiosos dessas ideologias eram convictos e propagavam esta mensagem. Hoje em dia, muitas destas pessoas vêm em público a reconhecer de que Deus existe, abraçam o evangelho cristão, mas atenção, somos africanos e há quem diz que o cristianismo ou o cristianismo não é matriz africana. Este é um outro discurso que iremos fazer. Irei trazer a minha linha, o meu modus pensante ou o meu modus pensar, as minhas convicções, os meus conceitos, naquilo que eu constatei e se tornou uma crença em mim. Mas deixa dizer que a maior parte da nossa população é cristã. Dada a altura, depois da independência, notou-se que a maior franja da população angolana foi sempre cristã. Mas nessa franja cristã havia sim um grande equilíbrio entre o protestantismo, o catolicismo e outros movimentos cristãos de matriz africana. Estamos a falar de Simão Toko, estamos a falar do quimbanguismo e entre outras. A verdade é que chegamos a um certo ponto, o grupo que perseguia os cristãos, o grupo que perseguia a igreja, é o grupo que hoje se revela ser cada vez mais amigo das igrejas, amigo das confissões religiosas. Mas isso não é paragonável, não é comparável à experiência de Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo sabemos que era um grande brigante. Apóstolo Paulo assassinava, Apóstolo Paulo perseguia, tinha uma missão específica e teve uma visitação espiritual, teve uma visão espiritual e Paulo converteu-se. Paulo teve orientação, Paulo foi digamos assim, auxiliado para que ele pudesse então fazer bem a missão que lhe foi incumbida por Cristo Jesus. Angola, muitos angolanos, quero falar para aquela que é a franja cristã. Um cristão deve manter uma postura sadia. Um cristão deve manter uma postura de integridade. Um cristão deve manter a posição em que condena o mal e foge do pecado e não pactua com as trevas. Dizendo isto, é muito triste vendo pessoas que pegam a Bíblia, pessoas que pregam a palavra, pessoas que sobem nos púlpitos e tal, mas nas suas condutas fora do momento em que ele pega a Bíblia, é uma conduta que não vai de acordo com aquilo que recomenda
a doutrina santa. Não te pactues com as trevas, estes pactuam com as trevas, porque através das suas obras se nota. Não praticas assim, não faças isso, não faças aquilo, eles fazem. Pode dar-se também que eu, um tempo, me encontrei em situações embaraçosas, não é que me embaracei, é assim que se diz em português, é que me meteu em embaraço. Conflito de personalidade, fraqueza, espiritual, desordem moral e por aí fora. Devemos ser coerentes, que todos nós temos momentos em que vivemos fraquezas. Mas o bom é que quando nós damos conta do recado que o que estamos a fazer é mau, devemos fazer um stop, rever o quanto nós nos deixamos andar, em que profundeza do mal nós nos encontramos e abandonar. Abandonar e viver o verdadeiro arrependimento. O arrependimento é mudança de rota, mas de forma radical. Então, o meu tocar neste assunto é para apelar a muitos que, sabendo que têm um papel importante a jogar na sociedade, têm um papel importante para a vida política do país, e estas pessoas acreditam na existência do divino superior, o Criador do céu e da terra. Então estas pessoas têm que manter uma postura apropriada, devem se rever, devem assumir este compromisso, primeiro, de si próprio com a divindade superior. O primeiro juiz somos nós mesmos. Devemos saber nos julgar. Quando nós soubermos nos julgar, só assim será mais simples sermos julgados pelos outros, porque a nossa consciência já está preparada para enfrentar um tribunal que até certo ponto seria um tribunal menor, porque o maior juízo é aquele que nós próprios nos damos. Só que o mal é quando nós queremos manter uma posição de convicção de que aquilo que eu estou a fazer está bem, enquanto que sabes que aquilo que estás a fazer não está bem. Então, chega a uma dada altura que cada um, e eu peço e eu faço este apelo, de nos rever o nosso posicionamento, o nosso modus operandi, o nosso modus vivendi, os nossos estilos de vida, porque nós somos construtores. E de que coisas nós construímos? Nós somos chamados para construir o bem, nós somos chamados para deixar um bom legado. Quando nós vemos em Abraão deixou um bom legado. Ele teve as suas experiências amargas, mas o legado que Abraão deixa é um legado positivo. Job, o Jó, Isaac, Moisés, Josué, David, os discípulos de Cristo, o próprio Cristo, todos eles deixam legado positivo. E eu pergunto, qual é o legado que tu estás a deixar para as futuras gerações? Não quero falar porque este discurso, penso eu, ele é imparcial, é um discurso superior a qualquer outro tipo de discurso sobre a nação, sobre o país, sobre os problemas do país. O problema espiritual é superior de todos os outros problemas. Então, se espiritualmente cada um se repor no seu devido lugar e jogar o seu verdadeiro papel do bem, nós teremos uma nação totalmente diferente, uma nação boa, uma nação rica, uma nação forte, uma nação propensa para regar
tantas vidas pelo mundo fora e melhorar a vida das pessoas. Seria bom que tu que me estás a ouvir, reflita de forma muito profunda e tira uma ilação positiva nesta minha abordagem, para que possamos ser um exército de pessoas de bem. Pessoas que estão a construir uma nação onde existe equilíbrio, onde primeiro, entre nós, os angolanos, devemos nos amar. Entre nós, os angolanos, devemos nos olhar como irmãos, membros do mesmo lar, membros do mesmo, da mesma aldeia, membros da mesma nação. O nosso país está a precisar de nação. Estamos muito frágeis hoje perante as outras nações. Deixamos muitos penetrarem, transformar alguns dos nossos hábitos e costumes, extraírem muito de nós e ocuparem espaços nossos. E hoje estamos a nos sentir cada vez mais no ângulo, e atenção que poderemos começar a nos sentir a minoria e não termos voz em capítulo. Hoje, o maior poder está no dinheiro. O dinheiro é o poder que domina e comanda o mundo. Então, o angolano deve saber dar tratamento ao dinheiro. Cada um de nós não deve se fazer dominar pelo dinheiro, mas somos nós que devemos produzir, fabricar e dominar o dinheiro. Então, revê a tua posição. Talvez fui muito abstrato hoje, mas acredito que esta não é a primeira fala. Irei regressar com muito mais outras falas. Se compreendeste o que eu disse, te agradeço e peço imensa colaboração. Deixa um comentário, e se há algo que foi muito complexo, muito paradoxal ou foi muito superficial, escreva também, para que eu possa melhorar no meu modo de trazer as abordagens. Temos muito por falar. Então esta é não é mais uma rúbrica, porque esta rúbrica já existe, do qual teria sempre um monólogo convosco. Muito obrigado por me teres ouvido. Estamos juntos até no próximo número. Bem-aja.